Oi, meus amigos e seguidores deste canal, quero conversar um pouco com vocês, que eu sempre gravo vídeo, mas nunca contei minha história. Hoje, contando um pouco da minha história. Eu nasci no estado do Paraná, Nova Londrina, numa fazenda. Meu pai era retireiro, tirava leite. E ele casou com minha mãe, ele já tinha 3 filhos, minha mãe tinha um filho. Ele era viúvo e minha mãe separada. Daí nasceu 2 irmãos meus que Deus levou. Um morreu picado de cobra quando tinha 9 anos de idade. O outro morreu, acho que por problema de infarto. Daí ficou eu. Depois de mim nasceu mais 3 irmãs. E mais o Francisco e o José. E daí fomos se criando juntos, a família foi crescendo, foi se separando. Acabou que se separamos, as filhas do meu pai foi para um lado, casaram. E nós fomos com o nosso pai para o Paraguai. Chegando lá, o pai faleceu. E eu terei idade de 16 anos, casei. Saí da casa da mãe, a mãe ficou com os meninos mais novos lá no Paraguai. Nós trabalhamos na lavoura lá, catava algodão, aquela coisa difícil mesmo. Trabalhamos em laminadora, gradeando lâmina, cortando lâmina para fazer compensado, sabe? Sofremos bastante lá no Paraguai, só não passamos fome, porque nós trabalhava dia e noite, era direto cuidando da vida. Ninguém tinha nem tempo para estudar. Não dava, porque tinha que trabalhar. O meu almoço, 17 anos, não podia trabalhar, estudar, porque eu tinha que trabalhar. Daí o pai faleceu, eu estava com 15 para 16 anos, eu tive que ficar cuidando dos meus irmãos mais pequenos. O mais velhinho que tinha estava com 12 anos, mais ou menos, José, ia para a firma comigo, trabalhando. Depois eu casei com 17 anos e fui para Mato Grosso. Fiquei uns 13 anos casada, daí veio o divórcio, separei e não deu mais certo. Segui a igreja evangélica por uns tempos e naquele divórcio acabei separando. Naquela separação eu sofri um grave acidente, que eu bati minha cabeça, deu um acidente que deu uma lesão no cérebro. E com isso eu, sozinha já, separada, eu deixei minha casa lá com ele, nossa vida não dava mais certo. Como ele não decidia a vida de cada um seguir seu rumo, falei, então eu vou seguir o meu, né? Já que ele não quer seguir a vida, né? Modificar a maneira de viver, que não dava mais certo, era terrível nossa vida. Ele já era alcoólatra, passava noites fora, gastava com prostituição e me espancava muitas vezes. Como eu não aguentei mais aquele sofrimento, eu deixei ele e saí procurar uma nova vida, uma nova jornada. Logo que eu saí de casa, que eu deixei tudo, eu sofri um grave acidente, que não estava falando, logo depois. E daí desenvolvi um problema na minha mente, depois do acidente, que foi... Os médicos não falavam que foi por causa do acidente, só falaram que foi uma esquizofrenia que eu desenvolvi. E essa esquizofrenia me levou a parte dos anos da minha vida, eu fazendo tratamento com psiquiatria, correndo de igreja em igreja, procurando ajuda. Mas quando não é para ser, não adianta médico, tem que ser no tempo de Deus. Eu lutei com tudo que eu podia fazer, com psicólogo, remédio, medicação, faixa preta, de tudo eu lutei. Passei por dificuldade financeira, daí eu caí, entrei para auxílio do governo, que eu trabalhava numa firma. Quando eles me encostaram, bem depois do acidente eu recuperei um pouco, trabalhava numa empresa lá no Balneário Camboriú, lá na praia. Daí eu me aposentei. Gente, mas eu passei por várias etapas na minha vida. Então, um pedaço da minha vida, estou resumindo aqui. Depois que eu aposentei, eu não tinha ainda casa própria, que eu tinha deixado para o marido. E, com isso, eu tive que morar de kitnet, de aluguel, pagava muito caro.
O meu salário eu pagava metade do salário só de aluguel. E então passei muita provação, muita dificuldade. Tinha parado da igreja, daí veio um câncer. Sofri um câncer terrível. Os médicos trataram de mim com radiação e me recuperaram. Eles falaram que eu tinha mínimas chances com o radioativo que eu fiz, mas mesmo assim eu lutei para sobreviver e eu sobrevivi com aquele radioativo e voltei para a igreja, que eu tinha parado de servir a Deus, tinha desanimado da vida, andava entristecida com tudo, desanimada, sem atitude para a vida. Mas um certo dia, um servo de Deus foi na minha casa, ele tinha dom de profecia, e ele falou para mim: Renilda, eu vejo você num futuro, numa casa de alvenaria, uma casa boa. Eu vejo você com no documento no seu nome, tudo. Daí, mas para isso você precisa se afirmar com Deus, porque Deus tem o dom da prosperidade nas tuas mãos, mas você precisa levar a tua vida séria com Deus. Daí eu olhei para minha situação, aquele quartinho de aluguel que eu vivia, aquele dinheiro só dava para pagar aquilo lá e comprar comida, para não passar fome, comia mal ainda. E eu pensei que nunca ia ser capaz de Deus ter uma casa. Mas Deus muda a história. Para a gente tudo é impossível, mas para Deus não é. Daí, passado um tempo, eu saí de Balneário Camboriú, conheci uma pessoa, fomos morar junto e eu fui morar no interior, bem longe da praia. Agora eu vim morar no mato. Passamos muita dificuldade com essa pessoa. Ele tinha a vida diferente da minha, tinha outra história de vida, tinha um processo de vida complicado, e nós não se acertamos e nós se separamos nessa segunda tentativa para eu viver junto, casada, que não queria viver o resto da vida sozinha, mas foi complicado essa experiência nova que eu tive desse segundo casamento. E acabou que ele foi trabalhar fora e ele assumiu a vida longe de mim. E eu fiquei sozinha naquele lugar, sem parente, sem família por perto, ninguém para me apoiar. E o último dinheiro que eu tinha de empréstimo de banco, que eu comprei um lote lá para a gente morar, ele ainda deu golpe, ele pegou aquele dinheiro, ele vendeu aquele lote, pegou aquele dinheiro e fugiu. E eu fiquei sem nada. A mão na frente e outra atrás. Mas eu sempre lembrava daquela palavra, daquele missionário, que disse que via o meu futuro com uma casa, que eu duvidei na hora, né? Só que nasceu um raio de esperança lá dentro de mim, uma luz. Eu falei, se Deus falou, Deus vai me mostrar o caminho. Foi aí que eu comecei a pegar aquela aposentadoria que eu tinha, já com aquele empréstimo que ele me roubou, né? O dinheiro que eu investi comprando lote, ele roubou. Eu já tinha empréstimo, ganhava menos que um salário. Eu comecei a pegar mercadoria para vender, vendia de porta em porta, com essa coluna nas costas, até desenvolvi um problema aqui no meu ombro, aqui, ó, dá para ver inchado aqui, né? Desenvolvi tendinite aqui, né, bursite, de tanto trabalhar, carregar peso, mas não desisti. E Deus cumpriu o propósito dele. Eu consegui comprar o primeiro meio lotinho lá no fundo do quintal, porque aquele outro meu ex-marido já tinha sacaneado eu, né, me roubado. E eu comprei outro pedacinho ali, eu fiz uma meia aguinha em cima, comecei vendendo as coisas. Daquele primeiro lotinho, eu consegui comprar outro pedacinho de outro lotinho mais lá para cima. Pagava pouquinho, que lugarzinho pequeno, lote não é caro, né? Daí consegui, era uma casinha velha, eu comecei a reformar. Se eu tivesse aqui aberto o Facebook agora, aqui eu ia mostrar as fotos da casinha. De quando eu não sei postar no vídeo as fotos, né? Eu ia mostrar da casa que eu morei. E depois daquela casa eu morei uns 6 anos naquela casa lá, reformei tudo, ficou bonita.
eu consegui, com o tempo, pagar aquele empréstimo. Comecei a comprar mercadoria no Paraguai, vender. E com isso, eu consegui, fazendo um financiamento, consegui comprar um Peugeot. E com aquele Peugeot e aquela casinha simples de madeira que eu tinha ali, que eu já tinha reformado, estava bonita já, né? E aumentado também, eu consegui, juntando um pouco de dinheiro das minhas vendas, eu consegui vir e trocar por essa casa de material aqui. É numa vila, casa de governo aqui, né? Mas é uma boa localização, um lugar bonito, um lugar no interior. E eu tô aqui. E agora quando eu olho essa casa aqui de material, janelas de vidro, com um banheiro bom para tomar banho, gostoso. Comprei todos os móveis bonitinho, dá para vocês ver que eu tenho uma casinha simples, mas é bem organizadinha. E eu comecei a olhar para tudo isso daqui, tinha o meu aqui, começo a olhar a cama, né, o lugarzinho meu aqui de estar, começo a olhar tudo aqui e vejo assim minha vida. Para quem tem um quarto desse aqui, eu tenho outro aqui que eu guardo mercadoria. Não dá agora para mostrar, eu guardo mercadoria para vender aqui. Tenho essa salinha aqui para eu almoçar, uma mesinha aqui, né? Para pôr umas visitas quando vem. Tenho aqui essa casinha. Para eu que eu não tinha um colchão para me dormir mais. Então hoje, tendo esse pouquinho que eu tenho aqui, a casinha no meu nome, tudo, com água, luz, internet, e ganhando um salário mínimo e pagando o segundo carro. Então eu posso dizer para você que eu não tive ajuda de prefeitura, não tive ajuda de ninguém da terra, só ajuda de Deus e do trabalho. E usando esse salário mínimo que eu ganho, eu ainda pago a água daqui, pago a luz, pago a internet, faço as comprinhas do mês, pago prestaçãozinha na loja, pago a parcela do carro, do financiamento. E daí com os pouquinhos das vendas que eu faço, eu estou sobrevivendo. Então cumpriu a palavra que o missionário falou em 2004, hein? Que eu estava num quartinho que só era rato, naquele quartinho lá em Camboriú. Era rato, só não tinha barata mesmo. Mas é rato, perto de um rio que passava lá, um lugar terrível de feio, que eram uns bairros longe, bairro pobre de Camboriú. E longe da praia, né? Então, hoje olhando aqui essa casa, tudo arrumadinho, e posso pegar o carro, sair para ir na igreja de noite, voltar. E o carro eu comprei só para ir na igreja, não é para se aparecer, que pobre não tem que se aparecer com nada. E tô lutando e tô olhando a vida em volta e tô vendo que Deus trabalhou muito na minha vida. Não precisei ficar botando o olho em marido de ninguém para me dar as coisas. Não precisei me prostituir para conseguir comprar alguma coisa. Se eu quero um sapato bom, um chinelo ou um chinelo, eu trabalho, que o salário não é suficiente, eu trabalho vendendo roupa, faço faxina, trabalhando 3 dias por semana de diarista, e eu compro minhas coisinhas, eu pago certinho nas lojas, e não preciso ficar ambicionando nada de ninguém. Então, eu sofri muito com aquela doença de esquizofrenia e Deus já me libertou dessa doença também. Eu não vou mentir para você que eu ainda não tomo, né? Eu ainda tomo remédio ainda para que os médicos não querem que eu pare, eles têm medo que volte. Mas com a ajuda de Deus, eu sei que não vai voltar essa esquizofrenia. A minha mente está muito boa, por isso que hoje eu estou conseguindo gravar esse vídeo. Se você conseguiu acompanhar até aqui, alguma parte de experiência da esquizofrenia, eu vou passar para você em outros vídeos que eu fazer. Eu vou contar, vou fazer uma história da minha vida com a esquizofrenia, o que eu vivi, o mundo que eu vivi, a realidade fora da minha realidade. Eu vou fazer uma série de vídeos, não vai ser agora, vai ser por frente. Vou me preparar psicologicamente para fazer esses vídeos para as pessoas que sofrem com isso, saber como sair da esquizofrenia e da depressão.
tá bom? Hoje é isso. Hoje é até aqui, até o dia de hoje, a minha história. Com 58 anos de idade, eu tô aqui lutando, batalhando. Outro vídeo eu vou contar como que eu vivo para pagar minhas contas, como que eu faço para pagar certinho as contas, como que eu boto tudo na caneta. E agora esse vídeo já tá com quase 15 minutos, vou parar. Parando por aqui, quem gostou da história, deixa um like para mim e se inscreva no meu canal, que é a Renilda Hoffmann. Um abraço para todos. Tchau, gente.